A paz do Senhor, queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical, hoje é a aula número 5. Quero convidá-los a fechar os olhos, a gente fazer uma oração para iniciar a nossa aula. Nesse momento, fechamos nossos olhos, levamos nosso pensamento a Deus e falamos com o Papai do Céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar falando da Tua Palavra, de estar ministrando no coração de cada criança, Senhor, que a vida deles sejam edificadas, Senhor, e que elas guardem as aulas da Escola Dominical nos seus corações. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento em que a gente está sem ter aula presencial, né, onde a gente vai estar fazendo a aula online, eu espero que vocês ouçam a história, mas se vocês quiserem ler, quem já sabe ler, pode procurar lá no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 38 até o 42, onde vai contar essa história. A história de hoje vai falar sobre as irmãs que eram amigas de Jesus. Mas antes da gente iniciar a aula, eu queria convidá-los a gente começar com um louvor. A gente vai cantar um louvor bem facinho, onde a gente pode falar do nome de Jesus. Então ele diz assim, ó: perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Vamos de novo? Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. O título da nossa lição diz: As Irmãs Amigas de Jesus. O Memória e Ação vai estar lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Esse versículo, vamos repetir? Ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Certa vez Jesus estava passeando por uma cidade e ele passou numa aldeia onde tinha alguns amigos. E lá tinha uma família que sempre hospedava Jesus. Era Marta, Maria e Lázaro. Marta e Maria, elas eram irmãs e Lázaro, né, era irmão delas. E sabe que irmãos têm algumas diferenças, né? Irmãos, alguns falam bastante, outros falam menos, né? E elas também tinham algumas diferenças. Certa vez Jesus foi lá para passar um período com eles. E aí, nessa visita, foi muito interessante. Imagina se fosse com vocês, Jesus tivesse vindo visitá-los, o que você faria? Você mostraria os seus brinquedos, né? O que vocês fariam com ele? Como vocês conversariam? O que vocês fariam para recebê-lo na sua casa? Marta e Maria também ficaram preocupadas com essa situação. Olha que visita especial, né? Ficaram assim sem saber o que fazer. Talvez a gente chamasse os nossos amigos para conhecê-lo, né? Marta e Maria também eram assim. Então, mas infelizmente, Marta percebeu ela não conseguiu perceber o quão especial era aquele momento, né? Aquela oportunidade maravilhosa de passar mais tempo com Jesus. Ela ficava de um lado para o outro, preocupada, trabalhando, arrumando a casa, cozinhando, enquanto a Maria decidiu uma atitude diferente. A Maria, ela percebeu que aquela visita era muito especial e ela decidiu ficar com Jesus, ouvindo os ensinamentos do Mestre, né? Maria sabia que, em primeiro lugar, em nosso coração, na nossa vida, deve ser Jesus e depois as outras coisas. Ele mesmo vai cuidar e abençoar. Quem aqui gosta de brincar com os coleguinhas, de ir a uma festa, de ir no parquinho, de tomar sorvete, no shopping? Tudo isso é muito legal. Mas você trocaria Jesus por essas coisas? Deixaria ele de lado? De jeito nenhum, né? Quando a gente tem o nosso compromisso com o Senhor, a gente primeiro vai adorá-lo, para depois as outras coisas. Marta, ela não teve esse pensamento. Ela queria tanto agradar a Deus que ela deixou Jesus sentado e foi trabalhar. E depois de tudo isso, ela ainda foi falar para Jesus: não te importa que a minha irmã não venha me ajudar? Aí Jesus falou para ela. Nesse momento, Jesus ensinou que é prioridade. Prioridade é aquilo que a gente escolhe em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente vai adorar a Deus. Em primeiro lugar, a gente vai na igreja. Em primeiro lugar, a gente vai servir ao Senhor.
né? Depois a gente pode passear, a gente pode brincar, correr, né? Tem tempo para essas coisas. Mas para as coisas de Deus tem que ser em primeiro lugar. A Maria, ela já teve esse entendimento. Ela percebeu que o melhor de tudo era estar na companhia do Mestre. Então, depois de ir na igreja, depois de falar com o Papai do Céu em primeiro lugar, só assim nós vamos ser felizes de verdade. Mas Marta ainda não tinha descoberto isso e ainda reclamou da sua irmã, dizendo: o senhor não se importa que a minha irmã não venha me ajudar? Aí Jesus disse para ela: Maria tinha feito a escolha certa de sempre preferir ficar com o Papai do Céu, passar tempo ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que tem na igreja, né? Colocando o reino de Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar. Marta aprendeu uma grande lição, que em primeiro lugar é o seu amigo Papai do Céu, aquele que nós colocamos em primeiro lugar, porque a gente precisa ter a nossa intimidade com o Papai do Céu. A gente precisa ter tempo para orar, para falar com Deus, e tudo isso em primeiro lugar. As coisas do mundo são passageiras, a gente vai ter tempo para fazer. Então, quando a gente for convidado para ir na igreja, nós não podemos ficar correndo dentro da igreja, conversando, brincando, né? A gente nem leva brinquedo para a igreja. Dentro da igreja, a gente presta a nossa oferta a Deus. A gente faz como a Maria. A gente fica aos pés do Senhor, aproveitando aquele momento, desfrutando da sua companhia. Porque o Senhor é em primeiro lugar. Essa lição faz a gente refletir. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, será que a gente coloca? Então, se Jesus fosse te visitar, você faria como Marta ou como Maria? Nesse momento a gente precisa pensar, somos Marta ou somos mais a Maria? Temos que aproveitar o tempo que a gente tem diante do Senhor, para que a gente possa adorar o seu nome, glorificar o seu nome, porque tudo que a gente tem vem de Deus. Os brinquedos que vocês têm, o pai de vocês conquistou com o trabalho, mas foi porque Deus permitiu que eles tenham trabalho, que ele tenha saúde, né? A comidinha que a mamãe faz também é permissão do Senhor, porque o Senhor provê tudo que a gente precisa. E aí, quando a gente tem a oportunidade de adorar a Deus, a gente tem que estar disponível para o Senhor. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos fazer uma oração para encerrar e que a gente possa se ver em breve numa outra oportunidade. Senhor, nosso Deus, somos gratos a Ti por mais essa aula, Senhor. Que cada criança, Senhor, possa guardar no seu coração um momento dessa aula. Em nome de Jesus, amém.